Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP, hoje, de novo, com o Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar na Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Nesta edição fazemos uma primeira abordagem às infecções sexualmente transmissíveis. Francisco, bem-vindo. Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um serviço público sobre Medicina Geral e Familiar e neste mês de Abril vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Vamos dividir este tema em 2 programas, o de hoje e o da próxima quinzena, porque considerei que este é um tema particularmente relevante, sobretudo numa altura em que a incidência das infecções sexualmente transmissíveis tem aumentado em todo o mundo. Por isso mesmo, faz sentido relembrar quais são, o que são, como as prevenir e como diagnosticar. Fique desse lado, vamos a isso. Neste primeiro programa vamos falar sobre o que são infecções sexualmente transmissíveis, qual a diferença entre infecções sexualmente transmissíveis e doenças sexualmente transmissíveis. Vamos também relembrar como se transmitem estas infecções e, por fim, o que as causa. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, o número de infecções sexualmente transmissíveis, na sigla ISTs, tem vindo a aumentar e não há sinais de abrandamento. Só em 2022 foram reportados 2,5 milhões de casos de clamídia, gonorreia e sífilis, números verdadeiramente preocupantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, diariamente são contraídas cerca de 1 milhão de ISTs, a maioria das quais sem sintomas. Importa, por isso, relembrar o que são infecções sexualmente transmissíveis. Ora, a sigla ISTs, como disse há pouco, refere-se precisamente a estas infecções causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. A terminologia ISTs passou a ser adotada em substituição da expressão DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, uma vez que o termo doença implica a existência de sintomas ou de sinais que sejam observáveis no organismo. Como referi, muitas destas ISTs são assintomáticas, ou seja, não apresentam sintomas ou sinais, o que pode acontecer no início da doença, mas também durante o desenvolvimento e até mesmo durante a transmissão da infecção em causa. Ora, por isso mesmo, a comunidade científica recomenda que seja utilizada a nomenclatura de infecção sexualmente transmissível de uma forma genérica em substituição da expressão DST. Ora, já ficamos com o lamiré acerca do qual poderá ser então a diferença entre ISTs e DSTs, mas na verdade ambos os termos são abrangentes e são utilizados para descrever uma série de condições clínicas que podem ser transmitidas através de relações sexuais desprotegidas, seja sexo vaginal, oral ou anal, podem ser transmitidas também através de contacto sanguíneo, de contacto pele com pele ou com outras lesões, como por exemplo no caso do vírus do papiloma humano, chamado HPV, o herpes também é outro exemplo, ou mesmo a varíola dos macacos, ultimamente tão falada monkeypox, e podem também ser transmitidas através daquilo que nós chamamos de transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho. Este tipo de transmissão é particularmente relevante, por exemplo, no vírus de imunodeficiência humana, o VIH, da sífilis e também de algumas hepatites virais. A sigla DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, é, no entanto, menos abrangente do que a sigla ISTs. Porquê? Pelo que falamos há pouco, porque
para designarmos DST, é necessário que a pessoa infectada apresente sintomas ou sinais visíveis que permitam clarificar de forma mais fácil a presença da referida doença. Já o termo IST, no fundo, reconhece que nem todas estas infecções causam doenças. Na maioria das ISTs, o quadro clínico pode ser assintomático, como referimos, destacando-se a possibilidade particularmente preocupante, sobretudo para nós, comunidade médica, de a pessoa ter e transmitir a infecção, mesmo que não apresente nenhum sintoma, ou seja, mesmo que muitas vezes nem sequer tenha uma ideia concreta de que possa ela própria estar infectada. Há pouco falamos das formas como estas infecções se podem transmitir e existem aqui algumas informações que considero relevantes para lhe transmitir. O contacto sexual, seja ele, mais uma vez, oral, vaginal ou anal, pode permitir a transmissão de mais de 30 micro-organismos diferentes, sejam eles bactérias, vírus ou parasitas. Alguns destes também podem ser passados na gravidez, no parto ou até durante a amamentação, pese embora não seja tão frequente. Depois, uma outra nota que acho relevante é a de que existem 8 agentes patogénicos, não é? Ou seja, causadores de infecção, frequentemente associados às infecções sexualmente transmissíveis. Para metade destes, ou seja, para 4 deles, já há cura. E falamos da sífilis, da gonorreia, da clamídia e da tricomoníase. Mas para outros, ainda não há um tratamento curativo e o melhor exemplo, ou o mais conhecido, é o do vírus da imunodeficiência humana, ou seja, o VIH. E usando precisamente este mote do VIH, termino o programa de hoje falando-lhe de um projeto inovador existente aqui na Zona Norte que pretende ampliar a oferta de dispositivos de autotestes para a população portuguesa de forma a reforçar a Estratégia Nacional de Combate ao VIH-Sida. Este projeto chama-se App to Test, ou seja, aplicação para testar, no fundo. A App to Test é um projeto e uma aplicação móvel que pode descarregar para o seu telemóvel e cujo funcionamento é simples. A pessoa maior de 18 anos pode descarregar gratuitamente a App to Test no seu telemóvel e nesta aplicação pode solicitar um autoteste gratuito de forma anónima e confidencial que deverá ser levantado numa farmácia aderente. Depois deve aceder a uma secção de apoio à realização do autoteste para perceber se poderá estar ou não infectado com o vírus do VIH e nesta aplicação pode também obter informações sobre prevenção, rastreio, diagnóstico e tratamento para o VIH-Sida. Para além disso, através desta aplicação, a App to Test pode conversar em tempo real com um especialista em rastreios na área do VIH, que poderá inclusive encaminhar a pessoa para uma consulta de infecciologia a fim de fazer um exame laboratorial confirmatório nos casos em que o autoteste seja reativo, ou seja, sugestivo de que de facto haja uma infecção. Este projeto, o App to Test, tem abrangência na área do Grande Porto e pretende disponibilizar centenas de autotestes de forma gratuita, anónima e confidencial. Já estabeleceu parcerias com diversas instituições com rigor e com valor reconhecido cientificamente e também nas áreas de intervenção social e de apoio a esta patologia, e é uma aplicação desenvolvida pela APDES, a Associação Piaget para o Desenvolvimento. Passada esta informação, fica então o desafio. Todos os indivíduos adultos devem rastrear-se para o VIH pelo menos uma vez na vida. Através da App to Test tem aqui uma oportunidade de fazer este rastreio de forma gratuita e anónima e de ficar a conhecer qual o seu status infeccioso para o VIH, sobretudo se considerar ter estado exposto ou exposta a um risco particularmente relevante.
Este primeiro programa do mês de Abril sobre infecções sexualmente transmissíveis fica então por aqui, na certeza que daqui a 15 dias concluiremos este tema com mais algumas informações particularmente importantes sobre infecções sexualmente transmissíveis. Eu volto a encontrar-me consigo daqui então a 15 dias. Até lá, espero que se mantenha bem e sempre de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar na Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Voltamos então a conversar dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.